lição passada, nós estudamos sobre o acordo de Josué com os gibeonitas. Esse acordo deveria ser cumprido cabalmente. A palavra do Senhor diz que seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. E os gibeonitas começam a ser atacados por outros inimigos de Israel. Então o que me chama a atenção é que, ao invés de provocar uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez os seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. E aí entra em ação o exército de Israel com o menor número possível, enfrentando, segundo Flávio Joséfo, mais de 300.000 homens armados com os melhores equipamentos de guerra. Mas a palavra do Senhor, ela diz no texto do dia: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Isto está no Salmo 44, versículo 3. Ou seja, todas as vitórias que Josué, Israel e os seus soldados conquistam é através da providência divina, do poder de Deus. Uma das coisas que nós observamos nessa lição é que Deus usa de diversos instrumentos para a destruição dos inimigos. Deus usa de diversos milagres, Deus usa de forma extraordinária, conturbando os inimigos, depois enviando uma chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. E o Altíssimo chegou até mesmo a fazer mudanças, causar uma pane no sistema solar que brilhou um dia inteiro. Diz a palavra no Josué capítulo 10, versículo 14: ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Deus ouviu a voz de Josué. As muitas mortes que vão acontecer nas nações vizinhas não devem nos escandalizar, uma vez que aquele povo era um povo tremendamente pervertido, depravado e pecaminoso, e tinha um estilo de vida completamente contrário, adverso aos propósitos de Deus. Então eles tinham que ser eliminados daquela terra. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 9 que a maldição já estava sobre Canaã. Israel seria um instrumento de juízo de Deus para cumprir aquilo que Deus tinha para fazer sobre aquele povo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que em cada aspecto dessa batalha, a cada novo episódio do livro de Josué, nós podemos ver o Altíssimo atuando de uma forma diferenciada. Enquanto na guerra contra Jericó, Deus derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, Deus mandou chuva de granizo e fez o sol parar. Que coisa tremenda o que Deus faz. Mas em outro momento nós vemos ali contra a Confederação dos Reis do Sul, liderada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, Deus fez com que aos poucos Israel fosse desalojando o inimigo, durando mais ou menos 5 anos. Isso nos mostra uma coisa: existem batalhas na nossa vida, na nossa trajetória, que elas são curtas, elas são rápidas, Deus nos atende imediatamente, mas existem batalhas diárias que nós devemos conquistar, luta por luta, território por território, casa por casa. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a perseverança. Deus quer mostrar para nós que todos os dias nós temos uma batalha para vencer. Mas uma coisa que nós percebemos também nessa narrativa, que nos capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvida os capítulos mais sangrentos de toda a Bíblia.
pois ali são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destroem várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué fez questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. A lição que nós podemos extrair daí é que nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Deus é Deus de estratégia. Para cada batalha da nossa vida, Deus tem uma estratégia diferente para que nós possamos vencer esta guerra, vencer as batalhas. E jamais nós podemos esquecer dos feitos do Senhor. Em outro momento nós vemos aqui Josué ferindo 31 reis. Deus cumprindo através de Josué a sua justiça, sem antes Deus mostrar primeiro a sua misericórdia. O que nós vemos é Deus estabelecendo um espaço de tempo para que todas aquelas pessoas, para que os cananeus se arrependessem, mas eles continuaram se opondo a Deus, cometendo impiedades, abortos, homossexualismo, cometendo as piores atrocidades possíveis. Então chega o momento em que Deus resolve punir, Deus resolve fazer juízo. Isso é importante para nós observarmos que o juízo de Deus, nesses últimos tempos, tem pesado sobre aqueles que têm praticado a iniquidade. O nosso papel hoje, como intercessores, como servos de Deus, é orarmos a Deus para darmos estratégias para as conquistas das cidades, a conquista da nossa nação para o reino de Deus, e que o reino de Deus venha se estabelecer sobre o nosso país. Que esta lição de hoje possa fortalecer a sua fé e você continuar perseverante na graça e na paz de Jesus. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo e deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa aí a sua inscrição. Deus te abençoe e te proteja no nome de Jesus.